Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar vendo aí um pouquinho mais de detalhes a respeito do pipeline, o caminho de dados e pipeline, e vamos ver o exemplo de duas instruções sendo executadas no pipeline, ou seja, nós vamos ver a progressão da execução dessas instruções, começando pela load word, ok? Então, essa figura aqui apresenta o caminho de dados do pipeline, ok? Como vocês podem perceber, é dividido em 5 partes. Então, a execução das instruções são divididas em 5 passos. Então, nós precisamos de um pipeline de 5 estágios. Ou seja, até 5 instruções vão executar paralelamente em um ciclo de clock, tá certo? Então, até 5 instruções vão estar em execução durante qualquer ciclo de clock, tá certo? Por isso que a gente precisa separar o caminho de dados em 5 partes, em que cada parte corresponde a um estágio de execução de uma instrução. Então, o primeiro estágio é o estágio BI, esse estágio aqui, ó, onde eu estou apontando, certo? Busca de instrução, ok? O segundo estágio é o estágio DI, que é o estágio de decodificação da instrução e leitura do banco de registradores. O terceiro estágio é o EX, que é a execução ou cálculo do endereço. Tanto que aqui vocês podem perceber que nós temos uma ULA, ok? Porque aqui é onde vai acontecer a execução da instrução lógica ou da instrução aritmética. MAN, que é o acesso à memória de dados, e a R, que é a escrita no banco de dados, ok? Então, esses 5 componentes correspondem de forma bem simplificada a maneira como o caminho de dados é desenhado lá no projeto. As instruções dos dados normalmente se movem da esquerda para a direita, tá? Então, eles começam daqui para lá, da esquerda para a direita. Então, tem que passar por todos os estágios corretamente na ordem. Tá? Então, conforme vai completando a instrução, conforme vai completando a execução da instrução, uma nova instrução vai ser adicionada no ciclo, tá certo? Então, no caso do nosso exemplo lá da lavanderia, conforme as roupas vão ficando limpas, secas e organizadas, né, à medida que se movimenta por cada um dos estágios, certo? Não são admitidos movimentos para trás, nesse caso aqui, mas a gente tem algumas exceções, certo? No caso, 2 exceções em relação a esse fluxo de instruções da esquerda para a direita. Então, o estágio de escrita no banco de registradores, que coloca o resultado em um dos registradores do banco, que está fisicamente situado no caminho de dados. Ele é uma exceção em que eu posso, se precisar, fazer uma modificação na forma como as instruções se seguem, ok? E também a seleção do próximo valor do contador de programa. Então, é escolhido entre o contador de programa incrementado, o endereço de desvio condicional, que vem lá do estágio de memória, tá? Isso é por conta dos conflitos que provavelmente vão acontecer em algumas instruções, tá ok? Então, o fluxo de dados da direita para a esquerda não afeta a instrução corrente, somente as instruções posteriores no pipeline é que vão ser influenciadas pelos movimentos reversos, tá ok? A primeira setinha aqui que nós temos no pipeline pode levar aqui a alguns conflitos. Bom, vamos só verificar aqui. Aqui eu tenho o endereço e a instrução, tá ok? Aqui eu tenho um somador que faz parte, aqui faz a nossa continha. Eu tenho o contador de programa, o multiplexador de dados. Aqui é a nossa memória de instruções, tá? Então, aqui é onde estão as instruções que vão ser executadas. Esse cara aqui é o banco de registradores. Então, eu tenho o registrador que vai ser lido e eu tenho o dado lido, tá? Então, aqui está entrando e aqui está saindo. E aqui, observa, ó, essa linhazinha é que me permite o retrocesso aqui, tá vendo, ó? Então, sai daqui do multiplexador e vem aqui para os registradores, tá ok? Então, aqui está lá no final do estágio, mas eu posso retornar aqui para esse dado de escrita, ok? Aqui eu estou saindo com meus dados, saindo com os dados lidos, que vem aqui para a minha memória de dados, ok? Aqui eu tenho a minha ULA, que faz as minhas continhas e também manda aqui para a memória de dados, ok?
certo? Então, só reforçando aqui, olha, o resultado da soma, ou do nosso somador aqui, ele também pode voltar aqui para o meu multiplexador, ok? Então, uma forma simples aí da gente verificar como que funciona essa execução pipeline, ok? Então, só lembrando, cada passo da execução de uma instrução pode ser mapeado no caminho de dados, então, da esquerda para a direita. As únicas exceções são a atualização do contador de programa, esse cara aqui, e o passo de escrita no banco de registradores, tá? Que é esse passinho aqui dessa linhazinha, que manda o resultado da ULA, ou dado vindo da memória, para ser escrito no banco, tá? Ok? Então, vamos verificar aqui. Para reter o valor de determinada instrução durante os 4 estágios, a gente precisa salvar isso em um registrador, tá? Então, é preciso que seja salvo em um registrador o valor lido da memória de instruções. E por isso é necessário que seja colocado em um registrador em cada uma das fronteiras entre estágios do pipeline, tá? Porque isso precisa ser armazenado. Que seria isso daqui, ó. Essa figurinha nossa, que está um pouquinho diferente da anterior, ok? Essa modificação é similar aí se eu acrescentasse um registrador. Por exemplo, lá na lavanderia, eu poderia acrescentar um cesto de roupa em cada um dos estágios para guardar as roupas que iam ser processadas aí no próximo estágio, tá certo? Então, essa figurinha evoluída do pipeline, ela mostra o caminho de dados pipeline com esses novos registradores, que são chamados de registradores do pipeline. Então, durante um ciclo de clock, todas as instruções avançam de um registrador do pipeline para o próximo. Os registradores que eu tenho aí, então, eles são identificados em função dos 2 estágios que eles separam. Então, aqui, ó, BI, DI. Esse registrador é referente ao estágio BI e ao estágio DI. DI e X. Então, esse registrador é do DI e do EX. EX main, então, referente ao EX e ao main. Main ER, referente ao main e ao ER, tá? Então, nós temos 4 registradores aqui no meio do caminho. Não tem o registrador no final do pipeline, tá? Não tem essa necessidade, não existe esse registrador aí para o fim, mas todas as instruções precisam atualizar algum estado da máquina, tá? Pode ser o banco de registradores ou a memória ou o PC. E aí um registrador de pipeline separado para o estado que está sendo atualizado vai ser uma redundância, né? Porque aqui, ó, eu já estou mandando esse resultado para cá. Então, eu não preciso ter um aqui a mais, nem um aqui no começo a mais, tá ok? No caso de uma instrução de load word, que coloca o resultado da sua execução em um dos 32 registradores que nós temos, e qualquer instrução posterior que precise deste dado, tá? Que está sendo carregado, vai simplesmente lê-lo do registrador apropriado, tá certo? Que é o caso desse exemplo que nós vamos ver aqui. Bom, vamos tentar entender então como que funciona isso daqui. Essa figurinha, os registradores do pipeline separam cada um dos estágios, são identificados pelos estágios que eles separam. O primeiro registrador BI, DI, depois DI, EX, EX, main, main, ER, ok? Os registradores precisam ter capacidade aí para armazenar todos os dados que passam por eles, tá? Então, por exemplo, o BI e DI tem que ter 64 bits. Por quê? Porque ele precisa guardar os 32 bits da instrução, mais os 32 bits do valor do contador de programa, ok? Então, vamos lá. A primeira sequência que nós estamos estudando é a sequência de load word, tá certo? Vocês vão reparar, nas próximas figuras, que algumas partes vão estar pintadas. Essas partes que estão pintadas são as partes em que está acontecendo alguma coisa no pipeline, tá? Então, vamos supor que só tenha essa instrução executando neste momento. Ela vai começar aqui. Os outros estágios estão parados, não está acontecendo nada neles. Só está acontecendo aqui porque essa instrução acabou de ser inserida no pipeline, na linha de produção de instruções aí. Então, aqui, no primeiro estágio, que é o estágio de busca e instrução, vão acontecer algumas coisas,
e onde estiver acontecendo, ele vai ficar marcadinho de azul. Então, na busca da instrução, tá? O que acontece? A instrução está sendo lida da memória, ok? E para isso é usado o endereço que está armazenado no contador de programa. O resultado dessa leitura tem que ser armazenado no BI/DI, ok? Por isso que aqui está marcadinho de azul desse lado esquerdo. Então, o resultado dessa leitura tem que ser armazenado nesse registrador do pipeline, ok? O endereço do contador de programa, esse cara aqui, é incrementado de 4 unidades. Lembra que a gente viu isso nas outras aulas? Sempre de 4 em 4. E é armazenado de volta no próprio contador de programa para ser usado aí no próximo ciclo de clock. O valor do endereço incrementado é salvo nesse registrador BI/DI, caso ele seja necessário posteriormente e se a instrução em execução for, por exemplo, um desvio condicional, ok? Então, a gente precisa ter esses valores guardados. A gente também precisa observar que nesse exato momento aqui, o processador não tem como saber o tipo da instrução que está sendo acessada. Nesse momento aqui, eu estou fazendo o processo de busca de instrução. Então, precisa que o processador separe para a execução de qualquer instrução esses valores, passando adiante no pipeline todas as informações que podem ser necessárias, ok? Então, só reforçando, é importante observar que neste momento o processador não tem como saber o tipo da instrução que está sendo acessada, de modo que ele precisa se preparar para a execução de qualquer instrução, passando adiante então no pipeline todas as informações que podem ser necessárias, ok? Então, aqui nós temos o primeiro estágio do pipeline de uma instrução load word com as partes ativas do caminho de dados, tá? O segundo estágio, que é o estágio de decodificação da instrução e leitura do banco de registradores, ok? Essa parte aqui possui 16 bits, ok? Então, o primeiro estágio ocupa 64 bits, ok? Que é o nosso registrador aqui. Segundo estágio, 16 bits menos significativos do registrador do pipeline BI/DI, ok? Então, 16 bits menos significativos do registrador do nosso pipeline BI/DI correspondente ao campo imediato da instrução, que são colocados aí na entrada do módulo de extensão de sinal, que gera um resultado de 32 bits, além, claro, dos números dos registradores, que vão ser lidos, sendo colocados aí nas entradas dos bancos de registradores correspondentes, tá? Por isso que aqui o BI/DI está marcadinho de azul do lado direito e o DI/EX está marcadinho de azul do lado esquerdo, porque aqui eu vou ler e aqui vou, então, escrever, ok? No total aqui nós temos, então, 128 bits, ok? Bom, todos os 3 valores que resultam das operações que acontecem aqui nesse momento são armazenados no registrador do pipeline DI/EX, junto com o valor incrementado do contador de programa que veio lá do primeiro estágio. De novo, a gente precisa transferir para o próximo estágio tudo que possa ser necessário a qualquer instrução em um ciclo de clock seguinte, tá? Então, porque aqui eu também ainda não sei exatamente quem é que eu vou executar, ok? Então, o primeiro estágio, o processador não tem como saber qual instrução está sendo decodificada e, apesar da instrução de load word só precisar do valor do primeiro registrador no segundo estágio, o processador vai ler ambos os registradores, estendendo o sinal do campo imediato e coloca seus valores no registrador DI/EX, tá? Nesse caso, não vamos precisar dos 3 operandos nos ciclos seguintes, mas temos que manter armazenados, simplificando o projeto de controle aí do pipeline. O campo imediato tem a ver com o endereço, o modo de endereçamento das instruções. Lembra que a gente viu lá no x86 a respeito do campo imediato, do campo direto, tá? Então, é isso que quer dizer aqui o campo imediato da instrução, ok? Então, aqui
Só reforçando, no primeiro estágio, eu estou lendo e escrevendo aqui, estou lendo e escrevendo aqui no computador de programa, lendo e escrevendo no somador, estou escrevendo aqui no BIDI e estou lendo aqui da memória de instruções. No segundo estágio, Load Word, que é a parte de decodificação da instrução, eu estou lendo esse cara aqui, o BIDI, estou lendo aqui os registradores e também a extensão de sinal, e estou escrevendo aqui no DI EX, ok? No nosso terceiro estágio, que é a execução e o cálculo do endereço. Então, nesse estágio, uma instrução de Load Word lê do registrador DI EX o conteúdo do registrador 1 e o resultado da extensão do sinal, os adiciona usando a ULA, e o resultado dessa soma é colocado no registrador EXMain do pipeline, ok? Então, por isso aqui o nosso registrador está marcadinho de azul, desse lado, porque está sendo lido, aqui está lendo e escrevendo, e aqui está escrevendo, ok? E a nossa ULA aqui também está lendo, também está, no caso, lendo e escrevendo, ok? Então, esse é o terceiro estágio do pipeline, dessa instrução, na verdade, de qualquer instrução Load Word, ok? O conteúdo do registrador é adicionado ao resultado da extensão do sinal do campo imediato e a soma é colocada no registrador do pipeline EX/main, tá certo? O próximo estágio é o acesso à memória. Então, aqui nós temos a instrução de Load Word, lendo a memória de dados a partir do endereço armazenado em EXMain e carregando o dado resultante da leitura no registrador do pipeline, ok? Então, aqui eu estou fazendo a leitura, aqui eu também estou fazendo a leitura e aqui eu estou escrevendo, ok? Então, a memória de dados é lida a partir do endereço no registrador do pipeline e o resultado da leitura é armazenado no registrador, certo? No último estágio, que é o estágio de escrita, essa parte aqui mostra o fim do pipeline, que é a leitura do dado do registrador main/er e a escrita do valor lido do banco de registradores, que é situado no meio do caminho de dados, tá? Então, aqui eu estou lendo o que está aqui na minha memória, aqui eu estou lendo e escrevendo, e aqui, olha, que faltou pintar, eu estou escrevendo aqui do meu ladinho direito, ok? Então, esse pedaço aqui eu estou escrevendo, tá certo? Então, o dado é lido do registrador main/er e escrito no banco de registradores, tá ok? Bom, esse daqui é o processo da instrução Load Word, ok? Então, é um caminho de dados para uma instrução Load Word que mostra aí que qualquer informação que seja necessária a um estágio posterior do pipeline tem que ser passada para esse estágio via esses registradores do pipeline, ok? Então, esse é do Load Word. Vamos ver também agora a do Store Word, ok?